voltamos para a nossa aula de história. Pegue seu livro de história, deixa ele aí coladinho com você, tá certo? Que hoje nós vamos ver um assunto bem legal, tá? Na aula de história hoje, a gente já colocou aqui uns tópicos que nós iremos ver hoje. Tensão nordestina. Que tensão foi essa? Revolta de Beckman. Que será que revolta foi essa, hein, gente? Também iremos ver a Guerra dos Mascate e a Conjuração Baiana. Então, gente, a tensão nordestina, ela se deu após a saída dos holandeses do Nordeste, sabia? Então, muitos lugares da região passaram por dificuldade, gente, passaram por um aperto tão grande econômico, aí geraram bastante conflito. E um desses conflitos foi a revolta de Beckman. Que revolta foi essa? Essa revolta, gente, foi uma rebelião nativista, que eles estavam lutando, né, para as coisas melhorar, né? Então eles defendiam os direitos deles, certo? Foi ocorrido na cidade de São Luís do Maranhão, em 1684. Por grande, eles estavam insatisfeitos com as coisas que estavam acontecendo lá. Então essa grande satisfação dos comerciantes, dos proprietários, né? Dos proprietários rurais e da população em geral, então criou essa revolta, nasceu essa revolta, certo? No comércio do Maranhão. Lá também essa revolta era pela coroa portuguesa. Então Beckman, ele foi condenado à morte também, porque ele lutou pelos direitos da população em geral, certo? Depois da revolta de Beckman, veio a Guerra do Mascate. Gente, mascate naquela época eram os comerciantes que vendiam. E essa guerra, né, esse conflito, foi marcado pela tensão entre os senhores do engenho, né, que eram os colonos, e os comerciantes portugueses. Naquela época, né, os comerciantes portugueses, chamados de mascate, que vendiam, né, as coisas, ocupavam a cidade todinha de Recife. E possuía dinheiro, ele emprestava o dinheiro para os senhores de Olinda. Porém, eles cobravam um juro tão alto, um juro altíssimo pelos empréstimos. E aí, os outros começaram a ficar com raiva, né? Porque quem é que quer, né, pede uma coisa emprestada, pagar com algo bem mais alto do que foi pedido, né? Então, começou essa Guerra dos Mascates, certo? E depois dessa Guerra dos Mascates, gente, teve outro conflito, que foi a Conjuração Baiana. E aí, essa Conjuração Baiana, ela foi uma revolta social de caráter popular. Então, era a população agora que estava participando. Que população era essa? Essa população era formada pelos escravos negros livres, né? Os comerciantes, os mestiços, os brancos pobres da época, certo? Isso ocorreu na Bahia em 1798. E os seus principais objetivos eram o fim do pacto colonial com Portugal, né? Implantar a república e a liberdade e igualdade entre as pessoas, que era favorecer a abolição da escravidão, era acabar de vez com a escravidão, certo? Essa revolta era conhecida também, gente, como a revolta dos alfaiates. Sabe por quê? Porque a maioria dos membros que participaram exercia essa profissão. Então os baianos, eles também lutavam muito por seus direitos, certo? Agora vamos pegar o nosso livro de história, lá na página 44. Lá vai ter um texto, certo? Onde você, junto com a mamãe, vai ler para a mamãe e vai explicar para ela o que você entendeu. E depois, lá no WhatsApp, a tia Paula vai perguntar para você também, certo? Você também vai ler sobre a Guerra dos Mascate. E na página 46, sobre a Conjuração Baiana. A que a tia Paula falou foi um resumo de tudo isso, certo? E na página 47, você vai fazer atividade,
Na primeira questão diz assim, ó, complete as frases utilizando as palavras do quadro abaixo. Aí nas palavras tem uma caixinha. Tem a caixinha colorida. Na primeira caixinha tem revoltas, na outra caixinha tem promessas, punição, governo, América, financeira, movimento e escravidão. Muitas o quê? Surgiram no Maranhão por falta de comprometimento do governo português. B. Uma forma de aqueles que ocasionava contra o português era condenado à morte, né? C. Devido à ocorrência estabelecida pelos holandeses por meio do açúcar produzido em várias regiões qual parte, né? De onde os produtores holandeses enfrentaram uma grave crise. Que crise foi essa? Tem aqui nesses quadrinhos. D. Os dois principais objetivos que nasceu em Salvador era por fim ao poder de Portugal e acabar com o quê? Né? Que era um dos objetivos que a Paula falou. Na segunda questão, você vai observar a imagem. Quem são as pessoas retratadas nela? Tem uma imagem, né? E quem são as pessoas que estão retratadas nela? O que elas estão fazendo? Então, aqui tem a imagem. Então, você vai descrever aqui ao lado quem são essas pessoas que são retratadas e o que elas estão fazendo, certo? Na página 48. Na terceira questão, ligue a localização, o motivo e o nome das revoltas ocorridas no século XVIII. Então, aqui tem o Maranhão, Pernambuco, Bahia. Revolta de Beckman, que a tia falou, Guerra dos Mascates, Conjuração Baiana. E no meio está falando sobre as revoltas. Revolta contra os altos impostos recolhidos enquanto a população de Salvador sofria com dificuldade financeira, fome e violência. Que revolta foi essa? Os colonos passavam por dificuldade financeira e guardavam a ajuda do governo português. No entanto, o auxílio nunca chegou, né? Provocando revolta. Ao elevar o cargo da vila, né, Recife deixou de pagar impostos aos fazendeiros holandeses, que ficaram revoltados por perderem domínio político e financeiro desse povoado. Que revolta foi essa? E aconteceu aonde? No Maranhão, no Pernambuco ou na Bahia? Então você vai ligar, certo? E a quarta questão, encontramos em diferentes cidades comerciantes informais vendendo mercadoria pelas ruas. Em seu bairro ou município, você já notou comerciante ambulante? Que tipo de mercadoria eles comercializam? Então, você vai observar, né? Ou se você já viu no centro da cidade ou perto da sua casa mesmo, se existe comerciante ambulante, certo? Bons estudos. Daqui a pouco nós tiramos nossas dúvidas e fazemos a correção no WhatsApp. Beijo da tia Paula.